Nós vamos começar esse módulo 3, nós vamos falar sobre a lei de Gauss. Bom, para a gente entender a lei de Gauss é muito importante a gente lembrar das linhas de campo elétrico, né? A gente vai se basear nessas leis para entender a lei de Gauss. Aqui a gente tem uma carga positiva de 1 microcoulomb e 8 linhas de campo apontando para fora. Né? A gente sabe que carga elétrica positiva produz linha de campo divergente. Uma carga de 2 microcoulombs sendo representada agora, se de 1 microcoulomb eu tinha 8 linhas de campo, a de 2 eu tenho 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, eu dobrei a carga, eu dobrei a quantidade de linhas de força ou linhas de campo em volta dela. A mesma coisa com a carga negativa. A linha de campo agora aponta para dentro, são linhas de campo convergente. Ao dobrar o valor da carga, o módulo da carga, eu dobro o número de linhas que apontam para dentro dessa carga. E aí nós temos algumas propriedades que são propriedades importantes dessas linhas de campo, né? A gente sabe que elas representam a direção e o sentido do campo elétrico no espaço. A gente sabe que a região em que as linhas estão mais próximas, mais concentradas, o campo é mais intenso. Por isso é que a carga de 2 microcoulombs tem uma quantidade maior de linhas de campo em volta dela. A gente sabe que as cargas positivas geram linhas que apontam para fora dela, para fora da carga, e as cargas negativas geram linhas que apontam para dentro. E outra coisa, isso é muito importante, a quantidade de linhas geradas é proporcional ao módulo da carga-fonte. Então, quanto maior o número de linhas em volta de uma carga, significa que o módulo da carga tem um valor maior, né? A gente vai ver agora, para reforçar, um desenho sobre essas linhas de campo, né? Eu tenho aqui 3 cargas, uma positiva de 1 microcoulomb, onde eu tenho 8 linhas apontando para fora dela. Eu tenho uma carga de menos 2 microcoulombs que está recebendo 16 linhas de campo, como ela é negativa, essas linhas apontam para dentro, e uma carga positiva de 3 microcoulombs que tem 24 linhas de campo apontando para fora dela. Olha que interessante, né? Então, eu dobrei a carga, eu dobrei o número de linhas de campo. Eu tripliquei a carga, eu tripliquei o número de linhas de campo. E aí a gente vai falar o que é uma superfície gaussiana, né? Em volta da carga 1, carga 2 e carga 3, eu estou definindo 3 superfícies gaussianas, S1, S2 e S3. O que é uma superfície gaussiana? É uma superfície fechada, né? E ela é uma superfície que não existe na realidade, ela é uma construção que nós fazemos para compreender as linhas de campo naquela região. E vamos fazer uma análise sobre o que acontece com essa superfície fechada em relação às linhas de campo. Quando a gente olha a superfície S1, a gente vê que a gente tem 8 linhas apontando para fora da superfície. Então, elas saem da carga e atravessam saindo da superfície. E para dentro da superfície a gente não tem nenhuma carga. Ou seja, quando a gente pegar uma carga positiva e representar uma superfície fechada em torno dela, se as linhas de campo estiverem apontando para fora, significa que aquela é uma carga positiva, né? Se eu olhar a linha de campo, né, a carga negativa e olhar essa superfície gaussiana verde que tem em volta dela, eu sei que saindo, apontando para fora da superfície, eu não tenho nenhuma carga, mas apontando para dentro dessa superfície, eu tenho 16 linhas de campo entrando. Ou seja, toda vez que eu olhar uma superfície e eu tiver linhas de campo que apontam para o interior dessa superfície, significa que essa superfície contém carga elétrica negativa, né? O mesmo vai acontecer aqui com a superfície S3. Ela tem 24 linhas de campo apontando para fora e nenhuma linha de campo apontando para dentro.
Agora, o muito interessante é a gente olhar a superfície S4. Me perdoem, esse termo aqui é S4. Eu tenho 3 linhas apontando para dentro da superfície e 3 linhas apontando para fora da superfície. Então, se eu olhar a resultante aqui, é zero. Ou seja, quando eu tenho uma superfície em que eu tenho a mesma quantidade de linhas entrando e saindo, significa que não há carga no interior dessa superfície. Olha que interessante, né? Então, toda a superfície do espaço em que a carga no interior dela, se for carga positiva, eu tenho linhas de campo apontando para fora dessa superfície. Se for carga elétrica negativa no interior dessa superfície, eu tenho linha de campo apontando para dentro. E se não tiver nenhuma carga no interior dessa superfície, é porque o número de linhas que entram é igual ao número de linhas que saem. Olha que interessante, né? Isso é muito importante. O valor da carga elétrica total no interior de uma superfície gaussiana fechada é proporcional ao saldo de linhas de campo que fluem através dessa superfície. Então, se eu tenho uma superfície, eu tenho linhas entrando e saindo em quantidades diferentes, o saldo vai ser proporcional à carga contida dentro dessa superfície. Se o saldo for zero, significa que no interior dessa superfície não tem carga nenhuma. Se eu tiver mais linhas apontando para dentro, significa que a carga no interior dessa superfície é negativa. E se eu tiver mais linhas apontando para fora, significa que a carga no interior dessa superfície é positiva. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o fluxo do campo elétrico. O que é o fluxo, né? Esse fluxo representa a quantidade de linhas de campo que estão atravessando a área de uma certa região do espaço. E a gente vai ver como é que o fluxo depende do campo elétrico, da área atravessada por esse campo elétrico e do ângulo de inclinação da área. Para isso, a gente vai ver duas figuras, né? Então, aqui a gente tem um campo em que as linhas estão mais espaçadas e aqui o campo em que as linhas estão mais próximas, né? O fluxo representa a medida da quantidade de linhas de campo que estão atravessando essa área dessa região laranja que eu estou colocando aqui. Quando a gente olha na figura de cima, a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas de campo atravessando essa região. Quando a gente olha na de baixo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ou seja, quando o campo é mais intenso, eu tenho mais linhas atravessando a região, ou seja, eu tenho um fluxo atravessando aquela área maior, né? O que a gente conclui, né? Se eu chamar φ o fluxo do campo elétrico, eu sei que o φ ele é proporcional ao módulo do campo elétrico. Aonde o campo elétrico é mais intenso, o fluxo é mais intenso, né? Como é que é a relação agora do fluxo com a área, né? Então, agora eu tenho duas regiões, tanto a de cima quanto a de baixo, em que a distância entre as linhas de campo é a mesma. Então, eu tenho dois campos iguais, só que a área da região de cima é menor do que a área de baixo. Então, se eu ver a área que está sendo atravessada, ela está sendo atravessada por 5 linhas de campo. Aqui, como a área é maior, ela está sendo atravessada por um número maior de linhas de campo. Então, o fluxo do campo elétrico na região de baixo é maior do que a de cima, ou seja, o fluxo é proporcional à área que está sendo atravessada. Agora, e a inclinação, né, dessa área? Isso é muito importante, essa figura é extremamente importante. Essa área que nós estamos vendo aqui, como é que ela tem uma inclinação, né? Ela é dada por uma reta normal à superfície. Normal significa que forma 90 graus com essa superfície. Se eu colocar agora a superfície num plano horizontal, então a normal vai apontar para cima, porque a normal que indica a orientação dessa área, forma 90 graus com
a superfície aonde eu estou olhando. Se essa superfície é vertical, a normal está apontando na horizontal, né? E aí vem uma grande questão, né? Se eu olhar a direção do campo com a normal, aqui a normal está formando um ângulo zero com o campo elétrico, né? Se eu olhar agora a inclinação, eu estou inclinando em relação ao campo, eu mantenho a direção do campo, mas eu inclino agora a minha área, então meu ângulo com a normal não é 0 graus, está aumentando, mas a área que está sendo atravessada pelo campo está diminuindo. Aqui nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas de campo atravessando. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, ou seja, eu tinha um ângulo de 0 graus, eu aumentei o ângulo, eu diminuí a quantidade de fluxo, ou seja, de linhas atravessando essa área. Se eu inclinar ainda mais e aumentar ainda mais, eu vou ver que eu vou diminuindo cada vez mais as linhas de campo que atravessam. Se eu tivesse a minha área paralela ao campo elétrico, ou seja, a normal formando 90 graus com o campo, eu não teria nenhuma linha atravessando a área, as minhas linhas seriam todas paralelas a essa superfície, ou seja, o ângulo entre o vetor N e o vetor E, ele vai aumentando e o fluxo vai diminuindo. Significa que o fluxo é proporcional ao cosseno desse ângulo. Por quê? Cosseno de 0 é 1, e a gente sabe que conforme o ângulo vai aumentando, o cosseno vai diminuindo, até que cosseno de 90 é 0. Então, a inclinação dessa normal à área e o campo, ela é proporcional ao cosseno desse ângulo entre N e E, né? E aqui a gente vai definir o que é fluxo. O fluxo é um produto escalar desses dois vetores, o vetor campo elétrico vezes o vetor área, né? Como a área ela tem uma direção em sentido dada pelo vetor N, eu defino o fluxo como sendo o produto escalar de E vezes N vezes A, né? E isso nada mais é do que E vezes A vezes cosseno de θ, onde θ é o ângulo entre o vetor E e a normal área, né? Agora, se eu tenho uma região do espaço, eu posso dividir essa região em pequenos pedacinhos de área, então eu vou falar que o fluxo é a somatória de E vezes esse pedacinho de área que eu chamei de ΔA vezes cosseno de θ. Nada mais é que o produto escalar de E vezes ΔA, né? Agora, se a minha superfície eu dividir em pedacinhos muito pequenininhos de área, como é que eu encontro o fluxo, né? Se eu considerar que são pedacinhos infinitesimais, essa somatória do fluxo, que é o E escalar dA, nada mais é do que uma integral de E escalar dA, mas é a integral desses dois vetores em toda a superfície. Por isso é que eu coloco esse símbolo em volta da integral. É a integral em toda a superfície que tá envolvendo essa região gaussiana, né? Como é que é a lei de Gauss? A lei de Gauss fala o seguinte, né? A carga no interior de uma superfície é proporcional ao fluxo do campo elétrico. Ou seja, se eu tenho uma região no espaço, a quantidade de linhas que atravessa essa região do espaço, que é o fluxo, é proporcional à carga que está dentro dessa superfície. E essa constante de proporcionalidade é o ε0, né? Como a gente acabou de ver que fluxo é integral desses dois vetores de E escalar dA, mas é integral sobre toda a superfície, e E escalar dA nada mais é do que E vezes cosseno de θ vezes dA, de novo, sobre a superfície, a gente tem então que a lei de Gauss diz que a carga no interior de uma superfície, envolvida por uma superfície, é igual a ε0 integral sobre a superfície fechada do vetor E escalar o vetor dA, onde ε0 é a permissividade elétrica do meio, que é dada por 8,85 vezes 10 a menos 12 farad por metro. Tudo bem? No próximo slide, agora a gente vai ver aplicações da lei de Gauss.